Fala, João! O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilade, afirmou que o tenente-coronel Mauro Cid mentiu em sua delação premiada e durante o depoimento ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. Disse que o militar tem uma memória absolutamente seletiva e lembra de alguns fatos e esquece de outros. Segundo a defesa do ex-presidente, Cid citou em depoimento à Polícia Federal uma reunião de Bolsonaro com empresários que nunca existiu. Acompanhe. Ele tem uma memória absolutamente seletiva, lembra de alguns fatos, esquece de outros. Mas seja como for, a acusação fala de uma trama que o presidente está envolvido com Copa 22, com punhal verde e amarelo, segundo a Luneta. Hoje ele disse que não sabe o que é punhal verde e amarelo, também não sabe o que é Operação Luneta, também não sabe o que é Copa 22, que ele nunca comentou com o presidente as reuniões, que não tinha absolutamente nada, e disse que o presidente ia agir dentro das 4 linhas da Constituição. É isso que eu ouvi. Então, me parece que para a defesa, tirando um único fato que ele disse, a audiência foi ótima e vai ser explorada no decorrer da prova, e amanhã o presidente vai prestar os seus esclarecimentos. Bom, volta hoje às 9 da manhã. Era 9h02, aí passou para as 9, né? Brincadeiras à parte. Vamos lá. O que os caras que perseguem o presidente Bolsonaro quiseram fazer foi criar aquele tal do Fishing Expedition, que é a pesca probatória. Significa o seguinte: me dá a pessoa que eu encontro o crime. Mais ou menos por aí. Então vamos lá. Eles tentaram cercar o presidente Bolsonaro e acharam um ponto vulnerável nessa história toda. E o ponto vulnerável nessa história toda é um cara chamado Mauro Cid. Mauro Cid. Mauro Cid, uma vergonha. Vergonha. Inclusive para os militares. Entendo eu. É a minha conclusão. Diante do que eu vi e ouvi ontem, do posicionamento, da postura, da gagueira, né, de todo o medo, de todo o jogo, de toda a cena, de tudo que a gente viu, Mauro Cid é uma vergonha. Aliás, para mim, Mauro Cid usa de um protocolo canalha há muito tempo. Por quê? E aí eu vou entrar num ponto bastante delicado, mas todos sabem que eu não tenho problema com isso. Se fosse homem de verdade, ó, e vou dizer, ele me ligou uma vez, tal, né, depois que eu fiz esse tipo de comentário aqui, ficou puto comigo, não tô nem aí. Você sabe o que você faz na sua vida, e eu sei o que eu faço na minha. Vamos lá. Se fosse homem de verdade, diante de qualquer problema que certamente encontraram no seu celular, Cid, eu sei que encontraram, todo mundo sabe. Ô João, desliga um pouquinho só pra mim, por favor. Só um pouquinho, desliga o ar pra mim, por favor, que tá ruim pra mim. Obrigado. Certamente encontraram aí, eu sei que encontraram. Eu sei que acharam. Mas não acharam nada contra o presidente Bolsonaro. Muito provavelmente acharam contra você, Cid. Só que ao invés de ser homem e bancar e falar assim, ó, fiz merda, errei, fiz isso aqui, não tá legal, assume a bronca, porque é melhor 5 minutos vermelho, como diria o seu Ozir, pai do Luizão, é melhor 5 minutos vermelho do que uma vida amarelo. Uma vida, né, fazendo o que você está fazendo agora. Chama pro peito e diz o seguinte, olha, fiz uma cagada ali atrás, não foi legal, só que vocês não vão me pressionar por isso, porque não tem nada de errado do presidente Bolsonaro. Só que nesse Fishing Expedition, nesse tentar encontrar, pegaram também o cidadão, teoricamente, muito mais frágil do que Mauro Cid, que deveria ter um preparo que mostrou não ter. Aliás, fraco, hein? Fraco. Muito fraco Mauro Cid. Pegaram Felipe Martins. Felipe Martins, que era um conselheiro de assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, um garoto, ficou preso 6 meses, 10 dias na solitária, sem nenhum motivo para ali estar. Eu vou repetir, 6 meses na cadeia,
10 dias de uma solitária, sem motivo para ali estar. E por que ele passou por esse calvário? Porque queriam que ele delatasse. E delatasse entre aspas. Queriam que ele construísse uma narrativa mentirosa para comprometer o presidente Bolsonaro. Se deram mal. Porque na teoria ele era vulnerável e frágil. Na prática, ele se mostrou muito mais homem do que Mauro Cid. Muito mais homem do que Mauro Cid. Porque, repito, se Mauro Cid fosse homem de verdade, homem dos bons, com caráter, com disposição para bater no peito, chamar para ele e falar assim, ó, o que vocês encontraram aí, tem coisa de errado aí, não tem? Tem. E ele sabe do que eu tô falando. Tem coisa de errado aí, não tem? Tem. É o seguinte, fiz merda mesmo, tá aqui, banquei, só que contra o presidente Bolsonaro vocês não vão fazer nada, porque não tem nada contra o presidente Bolsonaro. Entretanto, na covardia, na canalice, porque agora fica fácil falar que foi sob pressão. Esse discurso de, mas ele foi pressionado, esse discurso para mim não se sustenta. Esse discurso para mim eu tenho que olhar um passo atrás. Mas ele foi pressionado, Pitori, pressionaram a esposa, ele disse ontem que não. Ai, que ridículo. Todo mundo viu. Todo mundo viu. A pressão sobre o pai, a esposa e a filha mais velha. Não fui pressionado. Olha o tamanho da covardia do cidadão. Olha o tamanho da covardia e despreparo de quem deveria ser não sei o quê, que despreto, não sei nem se é. Mas chegar a essa patente no Exército Brasileiro e ser frouxo desse jeito, meu Deus do céu. Então tudo isso está armado, tudo isso armado por conta de um cidadão que provavelmente tem umas continhas para pagar aí, a gente vai concluindo, né? E tá arrastando todo mundo para essa cova. E aí, um grande teatro armado. Um grande teatro armado. Quase 3 horas falando, gaguejando, memória seletiva, como muito bem disse Celso Villardi, advogado do presidente Bolsonaro. Memória seletiva pró-julgador. Eu fui pressionado, o senhor foi pressionado? Não fui pressionado. Não fui, eu juro que não fui. Sabe? Eu me lembrando daquela piadinha que o cara chegou na vendinha, sabe, João? Que eu não estou com a voz boa para fazer a piadinha, que ele falava assim, meu cachorro fala, sabe dessa? Aí começa a ser hostil com o cachorro a um ponto que chega um momento que o cachorro fala assim, eu não sei falar. O cachorro começa a falar. Pela hostilidade, pela pressão. Entendeu? O que eu vi ontem foi um momento de, o senhor foi pressionado? O senhor foi pressionado? Não fui. Desculpe por existir. Meu Deus do céu, que cena patética. Patética. E outra, todos os comentários, todas as perguntas, né, na maneira que foi colocada, então foi contra mim que o senhor falou? É qualquer coisa de ridículo, é patético o que a gente está assistindo. Só que a gente só está assistindo tudo isso porque encontraram o Mauro Cid. Encontraram um frouxo, encontraram alguém que deve ter alguma dívidazinha aí na praça, que a gente conclui qual é essa dívida, e que se entregou a isso. Não vou dizer o motivo, eu acho desnecessário, mas todos sabem, isso corre do bastidor, e ficou evidente numa mensagem trocada com o Fábio Weingarten, o que pensa Mauro Cid, por exemplo, sobre Dona Michele. E eu sei o que Dona Michele pensa sobre Mauro Cid, e eu também sei o motivo, Mauro. Ô Cid, eu sei o motivo. Então você não é flor para cheirar, um frouxo, que em função dos seus problemas pessoais, você está arrastando todo mundo para a cova. Como eu acredito em uma linha do que esse homem está dizendo. Só que a justiça prefere acreditar porque foi o único trouxa que ela encontrou para poder promover tudo o que está promovendo. Então o que a gente está assistindo é um verdadeiro circo. Circo. Mais um. Fiquei com saudade de Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Na CPI da Covid, me fiquei com saudade ontem. Falei, tá na mesma linha, tá no mesmo nível. Mauro Cid, por um problema que ele sabe qual é, decidiu jogar todo mundo numa vala. Vale enaltecer novamente a coragem e a luta de um cara chamado Felipe Martins, que se quisesse, poderia ter feito um estrago ainda maior
contando as narrativas ou as mentiras que essa turminha queria que ele contasse.